Boa noite, boa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está aqui nesta noite. Noite de live do TEA, noite de live do grupo de apoio a autista, a pais e familiares de autistas cristãos nascidos para vencer. Eu falo diretamente da Praia Grande, aqui em São Paulo, Brasil, para mais de 70 países cadastrados em nossas redes de missões e evangelismo. Hoje é dia 19 de outubro de 2024, 19 horas e 56 minutinhos, um pouquinho adiantado, porque já estava tudo pronto e eu já estava aqui angustiado em trazer a live de hoje, que é uma live polêmica, é uma live muito forte, é um tema hoje muito, como é que eu vou te falar, muito, que machuca muito, né? Mas antes de falar de tudo isso, deixa eu já pedindo a sua ajuda. Help me! Help me, please! I need you! Como diria os Beatles, I need your love. Eu preciso do teu amor. I need your help. Eu preciso da tua ajuda. E como é que você pode me ajudar nesta live de hoje? Primeira coisinha, clica aí no botãozinho curtir. É a primeira ajuda que você me dá. A segunda ajuda, compartilhe esta live na sua página do Facebook. Nós vamos juntos, desta maneira, levar informação sobre o autismo para muitas pessoas que te seguem, para todos os teus amigos do Facebook, porque o colorido chama atenção, né? E as pessoas às vezes não têm a mínima ideia do que se tratam os quebra-cabecinhas, mas eles veem o colorido e acaba chamando atenção. E meio que sem querer, acaba caindo aqui na nossa live. Ótimo para nós, porque a nossa intenção é levar informação para combater o preconceito. Então, quanto mais pessoas participarem, ouvirem o que nós temos para falar, melhor será o nosso objetivo. Aí nós vamos realmente alcançar o nosso objetivo, ok? É isso. O que mais eu posso fazer? Se você está me ouvindo pelo Spotify, nós estamos ao vivo pelo Facebook, né? Em dezenas de páginas espalhadas pelo Facebook está sendo transmitido ao vivo esta live do grupo de apoio a pais e familiares de autistas. Mas, se você estiver ouvindo pelo Spotify, eu quero te dar algumas informações que estão na tela, que quem está nas outras redes sociais, nas outras plataformas, conseguem enxergar. Então vamos lá, a primeira. Primeiro é o nosso número de WhatsApp, para que você possa conversar comigo, com a Silvia, com a Elvira, com a Josi, com o Derek, com a Bruna, com todo o nosso grupo de apoio a pais e familiares. Para você que está precisando de um apoio, de um ombro, de uma palavra amiga, você pode nos chamar através do WhatsApp 13 99759 3376. Repita, 13 99759 3376. Não tem assessor, não tem secretária, não tem intermediário. Mandou mensagem, puf, cai direto para nós. E olha, graças a Deus nós temos respondido aí num prazo muito rápido a todas as pessoas que nos chamaram. Hoje, que é live, nós recebemos 10 chamados
pedindo informação, né? Pedindo o link. E prontamente eu atendi, mandei mensagem de voz e mandei o link também. Então a gente atende a todo mundo, tá? Então se você precisa de um apoio, você precisa de uma orientação, você tem uma dúvida, eu não sei, você está precisando conversar com alguém, cá estamos nós, preparados para conversar com você. Seja para te dar um apoio, seja para tirar alguma dúvida. It's alright? Beleza. Tem também uma frase dizendo: você não está sozinho, nós vamos te ajudar. E também segue a nossa chave Pix, para que você possa ajudar o nosso projeto, ok? Então você que quer colaborar financeiramente, quer não, né? Querer eu sei que todo mundo quer, mas nem todos podem. Mas aqueles que podem colaborar financeiramente, segue a nossa chave Pix, que é o e-mail pixajz@gmail.com, pixajz@gmail.com. Assim você nos ajuda a fazer esta obra, manter este ministério de luta pela causa do TEA, pela causa do autismo. Vamos às explicações. O que nós estamos fazendo aqui e o que esperar desta live? Primeiro, nós não estamos aqui para falar ou receitar remédio algum. Não somos médicos para isso, ok? Não estamos aqui para dar laudo para ninguém. Não, de forma alguma. Não estamos aqui para criticar nenhum tipo de terapia, de forma alguma. Não somos terapeutas e nenhum tipo de tratamento. O que nós estamos aqui, o intuito principal, número 1, é combater o preconceito. E a nossa ideia de se combater preconceito é levando informação. O que a gente entende? Que aquilo que as pessoas não conhecem, elas temem, se afastam, repelem, não é? Cria mesmo um preconceito. A partir do momento em que as pessoas têm mais informação sobre o assunto, a ignorância combate. A falta, ou melhor, o conhecimento combate a ignorância e o preconceito. E desta forma nós contribuímos para uma sociedade melhor. Por que uma sociedade melhor, Jefferson? Porque o grande medo de todo pai, de toda mãe, do tio, do vovô, da vovó, de todo mundo que ama um TEA, é o mesmo. O que vai ser do meu TEA quando eu morrer? Quem vai entender? Quem vai ter a mesma paciência? Quem vai ter o mesmo amor? Quem vai fazer tudo o que eu faço? Não é? Essa é a grande dor, a grande dúvida de todo pai. Então nós só temos um caminho, é fazer as pessoas conhecerem o TEA. As pessoas entenderem o que é o TEA. Combater completamente o preconceito, o bullying e dar aos nossos filhos condição de vida social. É o que nós podemos fazer. Então parece que não é nada. E na verdade é um grãozinho de areia no deserto. Mas é um grãozinho de areia no deserto. E nós não vamos parar de fazer. Todas as pessoas que ouvirem a nossa live vai ter muita informação sobre o que é o TEA. E desta forma, enxergar com outros olhos o autismo. Então nós precisamos de ajuda. Precisamos aumentar o nosso grupo. Quanto maior nós formos, mais voz nós temos. Quanto mais nós compartilharmos a live, mais pessoas vão saber e entender sobre o TEA. Quanto mais souber, volto a dizer, menos preconceito. E os nossos filhos terão um melhor futuro pela frente.
Então eu conto muito, mas muito mesmo, com a sua ajuda. A sua ajuda pode ser somente a tua audiência. Só o fato de você estar aqui fazendo número já ajuda muito, porque a plataforma entende que é uma live interessante e acaba mostrando para mais pessoas. E se você, além de assistir, escreve no chat, aí então é uma explosão. Aí o algoritmo do Facebook entende que, além de ser uma live relevante, é uma live movimentada. Ou seja, ela vai mostrar para ainda mais pessoas. E nós vamos conseguir levar o assunto para centenas e milhares de pessoas, como fazemos toda a semana. Então eu conto muito, muito, muito com a sua ajuda. Participe! Coloca o seu nome, coloca a cidade de onde você está falando. Nós vamos assistir 3 vídeos, né? Como nos é de padrão. Comente os vídeos. O assunto de hoje é um assunto muito chato, muito triste, mas que uma hora ou outra nós íamos ter que abordar. E o mais importante é que você que está assistindo hoje pela primeira vez, entenda que a gente não inventa assunto. Nós trazemos autoridades, vídeos de pessoas relevantes na história do TEA do Brasil. E aí a gente discute os assuntos que eles trazem. Então, tudo é uma questão de informação. O nosso único desejo é levar informação. Ok? E o tema de hoje é rejeição familiar. Nós vamos assistir 3 vídeos falando sobre a dificuldade, sobre a rejeição familiar. Tem um vídeo falando sobre a rejeição social, sobre o afastamento de amigos, de familiares, e 2 vídeos falando sobre pai que vai embora quando descobre o laudo do filho autista. Ele simplesmente abandona a esposa, larga nas costas dela e vai viver, reconstruir a sua vida longe da criança. E aí você pode me perguntar, mas apóstolo, não existe nenhum tipo de punição a um pai que abandona o filho? Vamos ficar sabendo isso hoje, né? Qual é a punição para um pai que abandona o filho? A gente sabe que é muito diferente. Vamos entender aqui uma situação. Não é crise. A gente sabe que filho não segura casamento, não é? Existem casamentos que realmente não dão certo. Existe, cada dia mais. Por motivos banais e por motivos sérios. Muitas pessoas se separam. Não vamos confundir a separação de um casal com o abandono. É absolutamente diferente. A separação carnal, né, da junção carnal do casamento do homem com a mulher, em nada influi a relação do pai para com o filho. Não é isso que a gente vai falar. Nós não vamos falar de casais que se separam. Porque o pai, independente da criança ser típica ou não, o pai que ama vai estar presente, não é? Então eu tenho, por exemplo, a Bruna, 19 anos, e quando ela tinha 12 anos eu me separei da mãe dela. Inicialmente, a guarda da Bruna ficou com a mãe, óbvio, até porque eu mesmo me posicionei por isso, porque eu entendo que o filho precisa ficar com a mãe, precisa muito mais da mãe do que do pai, mas se tinha uma coisa que era assim mais do que religião para mim, eram as datas que eu tinha que ver a minha filha. Podia chover canivete, olha, e ela tá aqui, ela pode falar.
se é verdade ou se é mentira. Era religião para mim. Era uma questão assim, impossível eu não ir buscar a minha filha que morava em outra cidade, né, nas datas em que eu tinha que ficar com ela. Eu nunca deixei de ver a minha filha, nunca. Era assim, qualquer coisa que eu precisasse fazer, eu fazia. Graças a Deus foi um período muito curto, porque logo depois ela veio morar comigo e agora a gente está morando junto já veio com 7 anos, desde que houve a separação. Então a separação do casal não influi na relação entre o pai e o amor ao filho, não é? E quando há a separação, o que a gente precisa entender? O que a justiça pode impor? Pode não, impõe a ajuda financeira, que é a famosa pensão, que se o pai não pagar, a gente sabe que é uma das leis mais sérias do país, não importa quem seja, vai em cana se não pagar a pensão. Agora, não dá para obrigar o pai a amar o filho. Não dá para obrigar o pai a ter um afeto pelo filho, não é? E às vezes o camarada realmente, até por obrigação, ele vai pagar o dinheiro para a mãe, mas não vai estar presente. E isso acontece muito, 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 muito. E no caso do TEA, muitas separações não acontecem porque o casal estava em crise. Veja como é um outro universo. A separação acontece especificamente por causa do laudo, porque a criança foi diagnosticada com o TEA e o pai disse: não quero, não vou conviver com uma criança com deficiência, não quero para minha vida, vou construir a minha vida em outro lugar e vai embora. Isso realmente dá no pé por isso. Não via em crise, não tinha nenhum tipo de confusão, foi realmente uma rejeição à criança. E é deste fato que nós vamos falar na noite de hoje, tá? Sobre rejeição familiar. Pessoalmente, eu já peguei vários casos. Tanto na clínica, conversando, em terapias do Rodolfo, pessoas que nem eram os pais, para você ter uma ideia. Era o vizinho, a vizinha que levava a criança para a terapia, porque o pai e a mãe não queriam. Tinha vergonha da situação. Então são casos extremamente graves que a gente precisa trazer à tona e discutir. Por quê? Se há preconceito dentro de casa, como é que a gente pode lutar por uma sociedade menos preconceituosa? Não, um pai que abandona um filho não é uma questão de covardia, é de canalice. Canalice. Em qualquer esfera. Se abandona o filho numa questão de saúde normal, já é covardia. Agora, abandonar uma criança deficiente e jogar toda a responsabilidade sobre a mãe, aí já não é covardia. Aí é canalice. E a gente vai falar sobre isso hoje. Ok? Mas antes de nós falarmos disso, por favor, se alguém estiver me assistindo, dá um feedback para mim sobre áudio, minha voz, sobre o vídeo e sobre a música de fundo. Dando um ok, eu começo a nossa live. Vou aguardar aqui só um pouquinho para ver se alguém fala para mim. Elvira, tudo bem? Então tá bom. Então deixa eu ir para os meus boa noites. Boa noite, Elvira, meu grande amor, minha grande amiga. Eita, como eu te amo. Elvira, segura só um pouquinho. Meus olhos estão escuros, é a lente. Porque essa lente protege do
dos raios azuis do computador, viu, Vi? Que eu tô precisando. Você não vai conseguir ver os meus lindos olhos dessa vez. Mas, Vi, sobre aquele nosso assunto, eu tô esperando Deus falar comigo. Eu não vou falar nada com você sem antes Deus falar, tá? Porque senão fica uma coisa muito pessoal. Então deixa Deus falar comigo. E assim que Deus falar, aí eu vou e levo até você a orientação, combinado? Silvia, filha querida, graça e paz. Eu duvido, Eudó, que a Silvia esteja aí. A Silvia é daquelas que passa, dá boa noite e vai embora. Conheço esse tipo de gente. Boa noite, Josi, linda, querida, guerreira. Essa sim. Militante da causa autista, guerreira. Todo dia tá com a espada desembainhada lutando pela causa. É isso aí. Referência na minha vida, meu orgulho. A Josi é guerreira. Faz um trabalho lindo lá em Minas Gerais, em Monte Belo. Mulher sensacional. Eleita de Deus mesmo. Parabéns, Josi. Que Deus te abençoe, viu? Querida da minha vida. E pega firme aí no jejum comigo. Derek, meu irmãozão querido, te amo. Muito bom te ver ontem. Bruna, meu amor maior da vida toda. Obrigado pela audiência. Tá me deixando muito sozinho. Eu não tô gostando disso muito não, viu? Já vou deixando claro. De fim de semana, dormir fora de casa, tudo bem. Agora, durante a semana, abandonar o pai sozinho, não tá muito legal não. Mas tudo bem, depois a gente conversa. Vou dar bronca aqui via live em você. A Alvira falou que tá tudo ok. Só os óculos, né? Mas o óculos é pra isso mesmo. E o Derek falou que está tudo ok por enquanto. E eu estou aqui assistindo a live. Mas você vê, Derek, como é diferente? Você pois que tá aí. Cadê a Silvia? Falei que era o chaveco dela? Tá nada. Passa, dá boa noite e vai embora. Mas não tem problema, não. Eu não ligo. Eu nem ligo, sabe? Nem fico triste por causa disso. Até parece, né? Bom, então é isso. Vamos começar com a nossa live. Então, acho que eu já dei todos os nossos recados, né? Nós tivemos essa semana mais um caso de agressão a um jovem autista, um professor de educação física, eu não sei se vocês acompanharam, um professor de educação física que entrou na quadra, foi direto em cima do jovem autista que não havia obedecido uma orientação que ele havia dado e agrediu fisicamente o jovem, né? E agora tá aí, parece que meio que foragido, não sei bem o que aconteceu. Mas mais um caso de intolerância e preconceito ao autismo. E a gente denuncia mesmo. A gente vê, a gente fala. Certo? E o Derek protegendo a Silvia porque o Derek ama a Silvia. A Silvia dá carona pro Derek quando ele vem aqui. É um caso de amor, né? São dois irmãos que se amam grandemente. Bom, papo vai, papo vem. Melhor nós começarmos com a nossa live. Vamos ao nosso primeiro vídeo e depois vamos discutir sobre ele. Bora lá. Você, pai, que abandonou o seu filho autista, é com você mesmo que eu quero falar. Você teve uma atitude muito covarde, abandonando uma criança que precisa de você. Virou as costas para uma mãe, para uma esposa que vai trilhar um caminho sozinha. Mas eu vou te falar uma coisa, se você tá ali para atrapalhar, é melhor você mesmo ir embora, sabia? Porque tem muita mãe de filho autista que ela se sente pressionada por você, porque você não ajuda e atrapalha, sabia disso? Quando o seu filho entra em crise, você vai lá, ou você bate, ou você grita,
E sabe qual é o nome disso? Isso chama-se tortura, tá bom? Não é nem brincadeira de mau gosto, isso chama-se tortura. Então, eu só tenho uma coisa para te falar. Você virou as costas para sua família. Você é uma pessoa que não merece ter o filho que você tem, tá bom? E o mundo dá voltas. E um dia você pode ter outro filho autista ou você mesmo descobrir que você é autista. Aí eu quero ver o que você vai achar disso tudo, tá bom? Bom, fica bem claro aí, pelo menos para mim, me pareceu bem claro que ela tá falando dela mesmo, né? De uma experiência que ela está vivendo. Aí junta um monte de coisa. Junta a dor dela de ter sido rejeitada e a dor de ter agora nas mãos a responsabilidade de cuidar sozinha da criança, né? Então, uma dupla covardia deste marido, deste homem. Ah, apóstolo, mas o senhor não sabe como que era a vida dos dois. Eu não preciso saber. Eu não preciso saber. Como eu já disse, ninguém é obrigado a viver junto se está em crise, não é? Agora, abandonar por preconceito é diferente, é um crime. Eu acho incrível que as pessoas, quando elas veem na televisão, passa até na televisão, quando o tutor de um pet, porque cachorro é assim, né? Cachorro você vê ele na televisão, na novela, no filme, eles são sempre educadinhos, tá sempre no colo, fazendo carinho, ou sempre dormindo, ou passeando. Lindo. Ninguém mostra a realidade do pet. Que ele come a mesa, que ele estraga o sapato, que ele destrói, rói tudo, né? Porque é uma necessidade natural do animal. Quando é um cachorro, quando é um gato, ele vai unhar o seu estofado, ele vai unhar a sua roupa, porque ele tem que afiar as garrinhas dele. Então dá trabalho. Faz totô, tem que limpar, faz xixi. Muitas vezes vai fazer dentro de casa, muitas vezes vai fazer em lugares indevidos. E aí que você começa a falar, será que eu realmente quero esse bicho na minha casa? Aí começa a bater, né? Porque acha que educar, como ela mesmo disse, né? No caso da criança, que quando o filho entrava em crise, o pai batia. Acha que bater resolve, e aí pega, coloca no carro, leva até uma esquina e solta os animais. Pronto. A sociedade se levanta. Todo mundo fica empolvoroso. Tem que pôr na cadeia. Tem que... Como é que pode? Tem que chamar a polícia. Todo mundo se dói por uma pessoa que abandonou um pet. Eu não estou aqui levantando nenhuma briga com o pessoal que ama animal, não. Eu só estou dizendo que não dá para comparar. O pai que abandona um filho e um tutor de pet que abandona um pet. Há mais rigor e punição para alguém que abandona um animal do que para um pai que abandona um filho, gente. Vocês percebem como que é a nossa legislação? É meio maluca. Então a mãe agora ela tá aí. Ela tá sem o marido, sem o suprimento, tendo que correr com o filho para cima e para baixo, porque o bonitão achou que não, eu coloquei no mundo, mas não aceito, porque ele veio com uma deficiência. Pelo amor de Deus, algo precisa ser feito, né? Não pode ser assim. Não pode ficar elas por elas. Meu Deus, deixa eu ver aqui, parece que tem alguns comentários. A Josi tinha colocado aqui, boa noite, gente linda. Deus abençoe cada um de nós, típicos e atípicos. A Elvira não tinha escrito alguma coisa aqui? Tá aqui embaixo. Muito forte e sábia com esses comentários.
Faz muito bem em denunciar esse covarde irresponsável. Pois é. É que é muito... É uma quantidade enorme. Acontece muito. Do pai quando recebe... E deveria, porque a gente conhece a mulher como sexo frágil, né? Dizem que a mulher é o sexo frágil. Já dizia o Erasmo Carlos na música Mulher, que ele escreveu. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira cabeçuda. Eu duvido que uma mãe abandonaria um filho. Eu duvido. Aliás, eu duvido que um ser humano normal, ser humano, abandone outro ser humano em necessidade, quanto mais um filho. Eu tenho um caso, escuta essa história. O rapaz, ele é Uber. Os pais dele se separaram porque o pai arrumou uma amante. A mãe nunca mais casou porque amava o pai de verdade. O pai foi embora. Foi viver com uma mulher mais nova. Passaram-se acho que 3 ou 4 anos, o pai dele teve um AVC. Sabe o que aconteceu? A mulher que ele foi morar junto e largou a esposa, pegou ele, levou para casa da ex, colocou lá e diz, cuida aí porque eu não vou cuidar. E sabe o que ela fez? Cuida dele até hoje. Porque ama. Ele a abandonou, ele a traiu e hoje está numa cama e ela cuida dele. Sabe o que é isso? Isso é ser cristão. Isso é um amor verdadeiro, genuíno. Sabe, são extremos tão grotescos entre uma coisa e outra. Como é que pode eu abandonar qualquer pessoa que eu posso ajudar, né? Eu posso ajudar, sei que a pessoa está em dificuldade e eu abandono. Isso já é horrível. Mas fazer isso com um filho... Gente, é complicado demais. O Derek colocou aqui, é um vídeo bem chocante e reflexivo. A mulher foi muito inteligente com as suas palavras e que com certeza dá para sentir a dor dessa mulher e de todas as mães que passaram por isso, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu, a semana passada, eu não sei se ela vai entrar, vai assistir depois, mas eu mandei o link para ela de uma jovem mãe. Ela foi mãe cedo, a criança nasceu com autismo, mas na época ninguém diagnosticava como autismo. Ela veio a ter o diagnóstico, já era adolescente, quase adulta, né? E pelo mau tratamento acabou ficando com algumas sequelas, inclusive intelectuais. E o pai também. No início, quando percebeu que a criança tinha um problema, foi embora. Abandonou. Simples assim. E foi viver a vida. E vive a vida. E vive. Aí a gente, claro, né? Eu penso assim, a gente não deve desejar vingança, nem pagar o mal com o mal. Até porque se eu fizesse isso, eu estaria dizendo que o autismo é um mal. E o autismo não é um mal. Não é uma doença, não é uma maldição. Mas ela diz ali, né, no momento de ira dela, que dá para entender perfeitamente tudo que ela está sentindo e tudo que ela está passando. Mas ela diz assim, cuidado, que você pode voltar a ter um filho, um outro filho autista. E você, talvez, um dia descubra que você é autista. Né? Ela diz isso e é extremamente verdade, porque se o pai tem o gene do TEA, é bem provável que ele venha a ter um outro filho com o TEA. Né? E às vezes ele mesmo, como ela disse, e se ela disse, claro, ela deve ter percebido alguma coisa, que ele mesmo venha a ser autista. E aí como é que vai fazer?
Ele vai tirar a própria vida? Porque ele não aceita o autismo? Eu acredito que não, né? O que ele vai querer, desejar é que todo mundo o entenda, o compreenda. Então, olha, são tantos e tantos casos, e eu sempre falei isso para vocês, é absurdo o número de pais, homens pelo menos no gênero, né? Que quando descobre que o filho tem a deficiência, vai embora. E aí eu te pergunto, para você que está aqui no chat comigo, por que é que você acha que o pai, quando recebe o diagnóstico do filho com o TEA, vai embora? Diz para mim. Eu vi o Derek que estão aí ativos. Por que vocês acham que o pai vai embora quando descobre que o filho tem o TEA? Tem um delay um pouquinho, né? Mas vamos ver se alguém escreve. Eu vou responder para não ficar a live parada, né? Por ignorância, por não saber o que é o TEA, por não ter a mínima ideia. O TEA não é uma doença. O TEA não é uma maldição. O TEA não vai impedir o seu filho de ser nada na vida. Nenhum dos planos pode ser frustrados pelo simples fato do filho ser autista. Muito pelo contrário. As grandes mentes da humanidade, de Albert Einstein até Benjamin Franklin, e passando por tempos atuais, com, sei lá, me fugindo nomes agora, de personalidades, de gênios autistas, que provam que mesmo numa época onde não havia terapia, não havia tratamento, a evolução levaram essas pessoas a se tornarem gênios, você corre o risco de ter um gênio dentro de casa e ter sido um preconceituoso idiota, porque não sabe o que é o TEA. Por isso a importância de nós estarmos aqui. Porque toda família, quando recebe o diagnóstico, olha, o seu filho tem autismo, né? Não se fala é autista, tem o autismo. Parece que abre o chão e as pessoas desabam, né? Entra em luto. Como se fosse a pior notícia que uma pessoa pode receber. Calma! Você só está se sentindo assim porque você não tem informação nenhuma. O seu filho vai crescer, vai ter dificuldades sociais. Vai ter, mas você vai vencer junto. Agora entenda uma coisa. Todo ser humano, tendo o TEA ou não tendo o TEA, vai ter dificuldade de socialização em algum momento. Olha o número de dependentes químicos que nós temos, de pessoas típicas. Percebe isso? Acontece que o TEA, detectado e usando das terapias adequadas, você pode ter uma evolução muito maravilhosa, né? E o seu filho ter uma vida absolutamente normal. Nós temos muitos casos, muitos vídeos. Nós já temos um vasto material para trás de vídeos de autistas que são policiais, psicólogos, psiquiatras, médicos, professores, né? Tudo isso já passou aqui nas nossas lives. Então, por que o desespero quando você recebe um diagnóstico de que, olha, o seu filho é autista? Calma! Mas, apóstolo, meu filho é não verbal, ele não fala. Mas ele vai falar. Ele vai falar, é assim, o não verbal vai demorar a falar, mas ele vai falar. Apóstolo, meu filho não gosta de ir para a escola. Ele vai passar. É uma forma diferente, é um outro caminho. Mas você enfrentaria dificuldades tendo um filho típico. Com
filho atípico, você vai enfrentar dificuldades diferentes. Com o típico, é outro tipo, mas vai ter dificuldade do mesmo jeito. Só vai mudar a forma de direcionar. Então não há por que você ter desespero. Gente, eu passei hoje à tarde com o meu filho, mas a gente não parou de brincar um minuto. Um minuto. O grande problema entre eu e o meu filho é a questão de idade. Porque, infelizmente, eu fui ter o meu filho já velho, né? E agora também a gente num processo de divórcio e que não vai influenciar em nada a paixão que eu tenho pelo meu filho, nem o cuidado. Né? Então, eu passei o tempo inteiro com ele e ele tá até agora. Eu tô aqui, eu tô ouvindo. Ele tá tacando terror na casa lá, brincando, feito um doido. Mas eu não tenho a energia que ele tem. Mas a mãe teve que fazer um trabalho fora e eu fiquei um tempo, 2h30 direto com ele. E aí eu tô quebrado. Porque a gente não para, a gente rola no chão, brinca de lutinha. Eu mordo ele, depois ele quer brincar sozinho, ele dá umas fugidas, depois ele aparece do nada. E é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não trocaria o meu filho por um filho típico. Sabe, é o meu filho, é o meu. Eu amo o filho que eu tenho. Poxa vida, é um presente de Deus, uma dádiva de Deus. Como é que eu posso fazer disso um problema? Não, eu não posso. Aí o Vira colocou aqui, ó, porque não aceita ou não tem paciência com a criança. Também. Mas aí, Elvira, não teria com o típico também. Você não concorda comigo? O Derek falou, porque o pai pensa que do TEA é de uma forma negativa. Exatamente. Falta informação. Acha que o TEA é uma doença. Ai, meu filho é doente. Não, não é doente. O autismo não é uma doença, pelo amor de Deus. Autismo não é maldição. Não é espírito que está encostado no teu filho. Fica ouvindo um monte de baboseira, aí é lógico que depois faz coisa errada, né? O Derek ainda falou ausência de conhecimento, levando a ter um preconceito e discriminação contra o filho que tem. Exatamente. É isso mesmo. Tá? O fato é inaceitável. Inaceitável. Inaceitável a lei que pune um tutor que solta um cachorro na rua, né, para viver sem dono. E se esse camarada for pego, ele é preso. E um pai que abandona um filho com deficiência, não aconteça nada. Não, tem uma punição. A gente vai ver daqui a pouco, né? Mas talvez você dê risada. Talvez você dê risada. Mas a punição para quem abandona um animal é mais séria do que um pai que abandona um filho. Bom, vamos lá. Esgotamos esse assunto, né? Vamos para o segundo vídeo. Vamos ver o que nos apresenta. Eu recebo diariamente muitos, e aqui nós vamos entrar num tema polêmico, mas muitos relatos de mães de filhos autistas. Nessa situação que o pai, quando descobre o autismo, ele simplesmente abandona a criança. Então, para dar um acalento para essas mães, você bem pontuou, hoje o STJ ele qualifica, né, o abandono afetivo através do dano psicológico. Para essas mães de autistas, esse dano, teoricamente, vai ser um pouquinho mais complexo para se comprovar, uma vez que, a depender do grau de suporte, a criança talvez ali não consiga manifestá-lo. Mas o simples deixar de cuidar de uma criança autista já presume o abandono? A questão, quando você pegar esse precedente, né, de 2012, da ministra Nancy Andrighi, que é uma magistrada fantástica, bastava o abandono, né, bastava não querer mais saber, né, do filho, que isso aí já qualificava como um ato ilícito passível de sanção. Pronto, só pelo fato. Houve uma modificação
decisão jurisprudencial dizendo o seguinte, né? Aos que negavam o abandono efetivo, olha, não há como obrigar a amar. Não estou falando em amar, estou falando em cuidado. Olha, se não está presente, você vai, existe punição, inclusive a perda do pátrio poder. Olha que coisa ilógica isso. Se o pai é ausente, não quer saber do filho, aí a punição que vai se aplicar para ele é a perda do pátrio poder. É quase um prêmio. Então veja, nós que tivemos, né, no mais das vezes, um lar, a gente consegue ou não consegue aquilatar o que é o sofrimento, de abandono. E aquela questão, olha, é a formatura de um menino, né, na sexta série, alguma coisa assim, e ele procura o pai, ele procura a mãe e não acha. Isso é uma dor profunda. Então, se você caminha nesse sentido, afeto é facultativo, cuidar é dever, a questão da perícia que eu falei no começo, né, tem que haver um dano psicológico, e aí vai ser o assistente social, o psicólogo, né? Mas aquela criança que sofre de transtorno do espectro autista, ela tem dificuldade de compreensão, mas muitas vezes, quase todas as vezes, o amor, a proximidade melhora muito a sociabilidade desse portador de transtorno do espectro autista. E aí é mais grave, né? Um pai ausente. Isso é um grau de maldade, de responsabilidade muito grande. Então, seja qualquer filho, mas especialmente aquele que não tem plena consciência e que precisaria muito do amor do pai e da mãe, amor não vou exigir, mas cuidado do pai e da mãe é mais reprovável. Então tem todo o direito, né, de ir ao judiciário e entrar com ação de abandono afetivo. Pode ter várias repercussões, né, inclusive a responsabilidade civil. Então a gente chega à conclusão de que não há uma punição, há uma premiação, não é? Você percebeu a história? Então o pai, ele foi lá e abandonou o filho. Ele causou danos, porque a criança precisa da presença. Sabe, o que é ser pai? O que é estar presente. O pai nunca vai ser mãe. O pai nunca vai fazer o que a mãe faz. Não adianta. Mãe é mãe, pai é pai. Mas a função do pai é fundamental. Estar ali no crescimento, no desenvolvimento da criança é fundamental. Ele deu exemplo na formatura da criança. A criança, quando ela vai, o orador chama lá, o mestre de cerimônias chama o nome dela, ela não vem olhando para o mestre de cerimônias, ela vem olhando para a plateia, procurando o pai e a mãe. Sabe, é o vínculo dela, e de repente ela não encontra, não tem. Ela vai ver todos os amiguinhos dela tendo. É na festa de escola do Dia dos Pais, em que os pais vão estar tudo lá brincando, jogando futebol, participando de gincanas, e o dela não. Não que isso não aconteça esporadicamente, porque o pai teve que trabalhar ou não pôde estar, mas no dia a dia estava presente, mas no aniversário estava presente, né? Essa presença não tem como tirar. Aí o camarada simplesmente ele abre mão. Não, eu não quero ter um filho deficiente, eu abro mão. É o que? É pensão que eu tenho que dar, tá aí a pensão. Aí qual é a punição que ele vai receber? Depois de uma série de processos, né, que a gente acabou de ouvir, ele vai perder o direito à paternidade, ou seja, tudo que ele sempre quis. Ou seja, ele consegue o direito de, olha, eu não tenho mais vínculo com essa criança. Eu perco o poder de pai. Eu não apito mais nada na vida dessa criança, não tenho mais nada a ver com ela. Perdi. Era o que ele sempre quis, e aí ele consegue. Então eu volto a dizer, há mais punição para um homem que abandona um gato na rua, há mais punição para um homem que abandona um cachorro, né? Do que um pai que abandona um filho, cara. Como é que pode isso? Como é que pode? Já tinha que ser uma punição mais séria. Eu já acho a banalização a banalização do divórcio. Já tem que partir daí. Sabe, tinha que ser uma coisa mais séria.
Tinha que ter um tete-a-tete. Eu acho que o juiz tinha que chamar o pai, a mãe. Eu não tô falando só de Té agora, tô falando no geral. Eu acho que o juiz tinha que chamar os dois no tete-a-tete, debaixo de lei, e pedir, assim, justificativas para o divórcio. Tem que ter algo plausível. Caso contrário, não separa. Não tem isso, deixei de amar, não amo mais. Depois você fez um filho, cara. Você construiu uma família. Que história é essa de não amo mais? Não, tem que ter. Sabe, que tinha que ter uma regra. Meu, é abusivo, bateu, faz tratamento, busca ajuda, toma remédio. Tinha que ter uma chamada da justiça para não banalizar. Para que as crianças tivessem essa proteção familiar. Isso eu digo no normal. Agora, no caso de você é pai e mãe de uma criança especial. Meu irmão. Aí é o seguinte. Eu acho que não tinha que ter livre-arbítrio. Não, mas eu estou falando não existe essa lei. Estou dizendo eu. Né? Peraí, vocês colocaram uma criança no mundo e essa criança é especial. Sabe, o desenvolvimento dela vai depender diretamente de vocês estarem juntos. Se arruma aí. Se arruma, se vira, se arruma. Por ela. Por ela. Tem que fazer o sacrifício por ela. Porque a criança veio ao mundo, agora dê a vida por ela, cara. Não pode ser banal, você não quero mais. Por mais que seja presente, defensor da família, acho que tinha que ser algo mais sério. Por isso que nós temos um pezinho no protestantismo, embora nós não sejamos religiosos, né? Mas na Igreja Católica, por exemplo, aquelas pessoas que são católicas de verdade, vai conversar com o padre e ver se ele autoriza o divórcio. Separa na Igreja Católica o camarada que não é participante. É aquele que vai na missa. Mas o católico, se ele chega no padre e ele fala, olha, nós vamos nos separar, o padre fala, não vai não. Não vai não. Virou bagunça? Qual é o motivo? Tem que, sabe, são votos. É que a gente tá numa época em que ninguém, nem o que se assina vale. Quanto mais aquilo que se fala. As pessoas fazem votos com Deus e elas desfazem como se fosse um nada. E aí quem sofre? Porque quando tem uma separação, alguém vai sair ganhando. Todo o resto vai perder. Né? Então, no caso do marido que abandona o filho, ele ganhou. Ele ganhou. Ganhou a liberdade, ganhou os benefícios que ele quis. Todos os outros perderam. A mulher perdeu, a criança perdeu, os outros filhos perderam, a sociedade perdeu. Porque é mais uma falência familiar. Por quê? Porque o bonitão, ele resolveu que ele não quer assumir um filho que nasceu com deficiência. Tinha que ter uma lei, cara. Tinha que ter uma lei. Não poderia ser assim. Mas é o contrário. Está cada dia mais fácil. Para você ter uma ideia, a lista de espera de separação e divórcio é muito maior do que a lista de espera de casamento. Teve um caso, nesse último Big Brother que teve, de um rapaz que estava participando do reality, não é? E parece que lá dentro teve algum caso de adultério. Eu não sei porque eu não assisto Big Brother. O que eu sei é que a esposa, antes dele sair, ele entrou casado, né? Aí aconteceu alguma coisa lá dentro. A esposa aqui fora se separou, se divorciou com ele lá dentro. Ele entrou casado. Quando ele saiu, ele nem sabia, mas ele já era divorciado. Gente, não dá pra ser assim. Mas ele adulterou. Junta 3. Pega um juiz de paz,
Pega o casal, senta, tem que ter uma punição. Ó, você traiu, você vai, sei lá, vai puxar um mês de cana. Não pô, agora, o que acontece? Traição não é mais crime. Adultério não é crime. Não vai influenciar em nada na vida de uma pessoa que vai se separar se ela adulterou ou não. Ou seja, banalizou. Banalizou. Então o camarada se sente no direito. Eu não quero essa criança. Eu vou embora. E a punição é aquilo que ele queria. Ele perde o vínculo com o filho. Desculpa o meu desabafo, mas é difícil, cara. É muito difícil. Né? Não entender o amor de um pai por um filho. Como é que um pai pode não amar um filho? É difícil demais. É difícil demais. Deixa eu ver aqui os comentários. Ah, minha fiota voltou. Tava na rua, acabou o celular. Aí Elvira falou, se a gente com idade sente falta do pai... Pois é, né, Elvira? Se a gente com idade sente falta do pai em certas ocasiões e se faz lembrança, imagina o sofrimento de uma criança. Assino embaixo. Perfeita colocação. A Silvia disse, sempre foi assim. A Elvira disse, isso é um sonho, porque essa justiça não existe. Não mesmo. Não mesmo. Tudo coopera contra a família. Tudo é contra a família. A Silvia diz, é um juramento, o policial faz juramento e não pode sair da polícia à toa. É assim tudo, né? É na polícia, é no crime, não é? É em todo lugar. Você entra, você faz o seu juramento e tá jurado. O médico, quando ele se forma, ele faz um juramento. Aliás, eu acho que toda profissão tem o seu juramento. Mas em relação à família, infelizmente, a coisa está muito, muito bagunçada. Muito bagunçada. A família perdeu completamente a força. Essa que é a verdade. Né? Não dá. Sabe o que acontece, irmão? Você nasce com um pai e uma mãe, você não escolhe. Você não escolhe o teu pai e a tua mãe. Agora o teu marido, a tua esposa, você escolheu. Foi você que escolheu. Ninguém te obrigou. Ninguém colocou um revólver na tua cabeça, espero eu. Que ninguém tenha feito isso, colocado um revólver na tua cabeça e falado casa. Você é obrigado a casar. Né? Casou porque escolheu. Aí você tem que estar ciente, porque qualquer religião que você frequentar, você vai passar por um aconselhamento, vão te dizer o que é o casamento, vai dizer, olha, o casamento tem altos e baixos, tem a época da lua de mel, tem o tempo de extrema dificuldade, por isso que o juramento é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte o separe. Então eu escolhi alguém para que seja assim. Quando é um casal, tudo bem, vai, não deu certo. Entrou em crise, brigou, tá bom, mas a partir do momento que você colocou uma vida no mundo, você deveria perder o seu livre-arbítrio. É minha forma de pensar. Sabe, até essa criança se formar, é a sua responsabilidade. É como um carro que você comprou. São 5 anos que você vai ter que pagar? São 5 anos que você vai ter que pagar. Dando problema esse carro ou não, você vai pagar até os 5 anos. Então a criança nasceu, pôs um filho no mundo, se você está aí até os 18 anos, até essa criança se formar adulta, você vai ter que ser família. Alguma coisa tinha que ser feita. Poxa vida, viu? É triste. O Derek falou aqui, é uma realidade bem triste. Põe tristeza nisso, viu, Derek? Põe tristeza nisso. A única
acho que é a única coisa, né? A única coisa a fazermos no momento é orar para que Deus interfira na vida dessas mães e dos filhos com terra. E que a lei da semeadura venha a se cumprir, né? Sobre esses pais, que aquilo que a Bíblia diz, que aquilo que o homem semear, certamente ele colherá, que realmente esses pais colham, né? O abandono e todo o mal que fez a essa família. Não é? Eu falei que o tema hoje era pesado, né? Duro, difícil. Mas vamos lá. Vamos para o terceiro e último vídeo de hoje. Todo mundo se afastou de mim depois do diagnóstico de autismo do meu filho. Família, amigos. Isso é o que a gente mais ouve. Relato de mães atípicas, famílias atípicas. Mas vamos fazer uma reflexão sobre isso, gente? Eu gosto de falar real sobre o autismo, e então eu vou falar sobre a minha experiência sobre isso. Às vezes a gente pensa que as pessoas que se afastaram da gente, mas a gente que se afastou das pessoas, sabia? Eu não sei você, mas quando eu recebi o diagnóstico de autismo da minha filha, ninguém se afastou de mim. Mas eu me afastei muito das pessoas. Eu me afastei muito do convívio social, eventos, coisas de família, de amigos. Mas claro, isso tem uma explicação. Quando você recebe o diagnóstico de autismo, você não sabe lidar com aquela situação. Às vezes você não sabe lidar com o comportamento do seu filho. E no meio das pessoas, você tem que às vezes ficar explicando por que ele está se comportando daquele jeito, responder perguntas que as pessoas fazem. Então por esse e outros motivos, a gente acaba se isolando um pouco com o nosso filho. O que é normal, o que é totalmente normal, principalmente no começo, quando você acaba de receber o diagnóstico. Aí a impressão que dá é que as pessoas se afastaram. Mas na verdade a gente que se afasta bastante. Eu me afastei um pouco. E tá tudo bem. Quando eu me senti pronta, eu voltei a frequentar os eventos, as festinhas, aquelas coisas. Quando eu me senti pronta. Isso faz parte do processo e tá tudo bem, você não pode se culpar por isso. E com o tempo você consegue voltar a viver no meio das pessoas, ver o seu filho se comportando de uma forma que não é dentro dos padrões, você conseguir responder quando a pessoa te perguntar, você já tem mais maturidade, experiência, e é isso. Olha, esse vídeo também ele é muito importante. Por quê? O que ela disse é muito verdade. Existe uma questão... É claro que tem muita gente que se afasta por causa do TEA. A criança é autista, é muito arteira, não para quieta. É verdade. Mas também há uma vergonhazinha dos pais. Isso é verdade, isso é fato, né? É fato de levar o filho numa festa e saber que você não vai curtir a festa, que você vai ter que ficar correndo atrás do seu filho. Então é claro que a gente acaba dando um passo para trás. Passa a sair menos, passa a... Na verdade, assim, o seu rol de amizade ele dá uma bela encurtada. Porque as pessoas não vão te rejeitar porque você disse que o teu filho tem autismo. Mas as pessoas vão se incomodar porque as pessoas são chatas. Quando você levar o teu filho e ele correr para cima e para baixo, não parar, aí vai falar que o teu filho não é crise, é birra. Aí vai falar que não é o autismo, é má educação, né? Aí vão falar um monte de coisa que você não tá afim de ouvir, né? Você não tá afim de ouvir pessoas que não têm a mínima ideia do que é o TEA e que vai todo mundo falar. É mal educado, não sabe educar. Ah, se fosse na minha época, ah, se fosse a minha mãe, ah, o chinelo. Você não tá afim de ouvir. Então o que você faz? Você acaba se enclausurando. Você acaba indo para dentro, e você vai ficar num rol de amizade muito curto. Então os familiares mais próximos, os amigos mais próximos, vai ser mais difícil você sair, né? Porque naturalmente porque o TEA é um problema social, de sociabilização. Ele não gosta de sair. Às vezes o fato de sair deixa irritado, tem as crises de raiva, então você evita, acaba fazendo da sua casa o tudo, né? Isso em alguns casos, né? Mas eu falei alguns casos, mas eu acho que na maioria dos casos,
é a gente que acaba implodindo mesmo. É a gente que acaba vindo pra dentro e se trancando porque a gente não quer. Já é tanta luta, todo dia, o dia inteiro, que você não tá mais a fim de ficar ouvindo o vizinho falar, o amigo falar, bobagens que você não tem a mínima ideia do que você passa e quer dar pitaco na tua vida, né? A Silvia colocou aqui, ó. Em muitos casos, a mãe e o pai não querem que o filho passe por essa situação de rejeição, porque fazer para o filho é pior do que fazer para os pais. Filho é a nossa parte que mais dói, né, filha? É verdade. Por isso que se isolam. Eu concordo com você. Aí o Vira falou assim, realmente é isso que acontece. Essa separação é normal por medo do comportamento do filho, sim. Isso talvez porque a criança não goste de ficar em lugares diferentes, não aceite outras pessoas e tudo mais que ela sente. O TEA, ele não tem um padrão, né? O padrão que a gente sabe é que eles têm um mundinho deles, que eles são mais agitados. Tudo isso a gente sabe, né? Não dá para padronizar um comportamento do TEA. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que a criança, não o adolescente, a criança, ela não sofre com isso. A criança não percebe que estão falando dela. A criança não percebe que estão olhando feio para ela. Ela tá pouco se lixando. A criança, né? A gente põe criança aí até 7, 8 anos de idade, de 9 para lá, né? Já começa meio que entrar na adolescência, cada vez mais precoce. Mas a criança em si, ela não vai ligar. Não é o sofrimento, não é da criança. Nessa fase da vida, quem sofre é o pai. Por exemplo, o Rodolfinho não vai sofrer se ele for numa festa de criança e todas as crianças falam e ele não. Ele não tá nem aí. Ele vai pegar o docinho dele, ele vai pegar o bolinho dele, ele vai correr, ele vai no brinquedo dele e ele tá pouco se importando com os outros. Quem vai ficar chateado é o pai. Poxa vida. As crianças todas brincando, falando, conversando, gritando, mamãe, papai, e uma chorando, e o meu não, né? Então, o impacto é mais no pai e na mãe nessa fase. A criança não vai sofrer, não sofre, não percebe, ela está completamente alheia a tudo isso que está acontecendo. Quem isola é exatamente isso que ela disse. Ela disse eu. Não foram as pessoas que se afastaram, fui eu. Eu que passei a ter vergonha, eu que passei a ter medo de que meu filho quebrasse, de que eu. Então é o pai e a mãe. Esse tempo é um tempo difícil do pai e da mãe. Depois, quando ele vai entrando na adolescência, muitas das... como é que eu vou te falar? Muitas das comorbidades, elas já começam a ser dominadas, né? O Rodolfinho, de 1 a 3 anos, ele evoluiu demais, né? Então, hoje a gente pode dizer que ele só não fala. Ele tá mais agitado do que ele era, isso é verdade. Ele tá mais agitado do que ele era. Mas ele só não fala. Questão de sair de casa, para ele é absolutamente normal. Ele não tem problema nenhum. Tem criança que não pode sair de casa. Que se mudar a rotina da criança, ela já fica nervosa. Tem criança que o fato de ir para a escola deixa ela extremamente irritada. Já o Rodolfo ama ir para a escola. Ele pega a malinha dele e já sai arrastando. No começo, quando ele começou mesmo, né, ir o dia inteiro, ficar na escolinha, tinha sábado, que de sábado não tem aula, ele já pegava a malinha dele e queria ir. Então ele ama a escola, ele ama passeio, não tem esse problema da quebra de rotina. Outros têm de forma muito séria, né? Então, levar para uma festa uma criança que tem essa comorbidade, essa dificuldade
de lidar com novos ambientes, hipersensibilidade de som, é mais difícil. O Rodolfo manifesta muito pouco a hipersensibilidade. Hoje, quando nós estávamos juntos, a Sara, né, que ela tem um ciúme absurdo e ela quer aparecer mais que o Rodolfo. Aí ela pegou uma torneira, um registro, e ela começou a brincar. E aquilo fez barulho de metal batendo no chão. Aí o Rodolfo na hora tampou o ouvido. Aí eu corri e peguei. Quando ele viu que eu peguei, ele já tirou a mão do ouvido. Foi a forma dele dizer, tá me irritando esse barulho. Embora ele não tenha. O Rodolfo é o tipo de criança que, se a gente levar na virada de ano, na praia, como a gente já fez algumas vezes, nos fogos estourando, ele vai andar normal. E se ele estiver dormindo, ele vai dormir. Não tem esse tipo de problema. Mas o som mais agudo eu percebi que incomodou. Então vai variar muito de criança para criança, não é? Mas de qualquer forma, nesta fase da idade, é o que a mãe disse. É a minha vergonha. Sou eu, não é a criança, não são as pessoas. A criança não tá sabendo de nada. Lembra uma adolescente que perguntaram para ela em um dos vídeos: o que você acha sobre ser autista? Ela falou assim: eu não sei o que é não ser autista. Não é? Ela não sabe como é não ser autista, então ela não sofre por isso. É sempre o pai e a mãe que tem aquela expectativa. Eu queria que meu filho fosse diferente. Tira isso e aceita o teu filho do jeito que ele é. É a melhor forma de as coisas estruturarem e todo mundo ficar feliz. Tá bom? Então, gente, 1 horinha a gente passou um pouquinho hoje, mas é mais ou menos 1 horinha de live, eu acho que tá bom. Dá para levar bastante informação. O assunto de hoje chato, pesado, mas conseguimos mostrar uma coisa muito importante, que é o preconceito dentro da própria casa. A rejeição de muitos homens, né? Que não deveriam ser chamados de homens, mas que abandonam a família quando recebe o diagnóstico de que o filho tem o TEA. Eu lembro aqui em casa quando a gente recebeu o diagnóstico, né? O laudo de que o Rodolfo tinha o TEA. Não mudou nada, mas absolutamente nada. Infelizmente, a minha compatibilidade com a mãe do Rodolfo não aconteceu, né? A gente teve que separar, embora eu acho que não deveria, mas aconteceu, né? Acho que não deveria, por tudo que eu disse aqui. Acho que tinha que ter uma lei. Você colocou um filho no mundo, você vai ter que levar como família. Mas isso não existe. Então existe o livre-arbítrio. As pessoas podem se separar. O que não pode é abandonar o filho. O que não pode é você descontar no teu filho, talvez a raiva, a tristeza que você traz do teu término de relacionamento. Não pode. A criança precisa ser protegida, amada, para que ela tenha um desenvolvimento maravilhoso, e pode ter e terá. Então acho que a live de hoje foi bem produtiva em relação a isso, e fica o meu agradecimento a cada um de vocês que participou ao vivo, né? A Elvira sempre, a Silvia, a Josi, querida, o Derek, a Bruna, quem mais apareceu por aqui? Só, né? Ao vivo e que participou bastante aqui foram essas pessoas. E todos vocês que vão acompanhar essa live posteriormente nas outras plataformas. Muito obrigado, né? Segue aí de novo o nosso telefone 13997593376. Sábado, 8 horas da noite, todo sábado nós estamos aqui. Eu conto com a tua presença. Precisou da gente, pode chamar. Liga lá, chama no WhatsApp, eu vou responder. E toda ajuda é bem-vinda. Você que pode nos ajudar nesse projeto financeiramente, a nossa chave Pix fica aí na tela, pixajz@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana
amanhã às 7h30 da manhã, eu estarei aqui trazendo a palavra da semana, tá bom? Fiquem todos com Deus, eu amo vocês em Jesus. A Elvira disse boa noite, aprendemos muito hoje. A Silvia pedindo para que essa obra seja ajudada. O Derek disse que Deus... Ô Derek, por falar em Yeshua, você deixou o presente que eu te dei aqui, nem ligou, né? Vou te falar. Derek dizendo que Deus abençoe a todos. E a Silvia deixando aí o nosso pix da jz@gmail.com. Tá bom? Fiquem com Deus, obrigado a todos. Até mais. Beijo, fui, tchau.